Boa noite. Um projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional estabelece novas regras para a criação de municípios. De acordo com o texto, a criação, a fusão, a incorporação e o desmembramento de cidades passa a depender de duas medidas. Primeiro, a realização de estudos de viabilidade. Segundo, a consulta à população através de plebiscito. No entanto, a criação de municípios enfrenta forte resistência de setores da sociedade, principalmente devido ao aumento dos gastos públicos. A criação de municípios é o tema do Opinião Pernambuco de hoje e para o debate nós convidamos José Patriota, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Convidamos também Adriano Oliveira, professor de Ciência Política da UFPE, e completa o nosso debate José Augusto Maia, deputado federal pelo PTB de Pernambuco. A gente convida também o público a participar desse debate com comentários e com perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. Boa noite, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa Opinião Pernambuco. Queria começar com uma pergunta genérica. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, é um país gigante, mas tem muitos municípios. A gente precisa de novos municípios e por quê? A gente podia começar com o prefeito Patriota. Olha, é preciso, boa noite, é preciso, no nosso entendimento, de que haja critérios bastante objetivos, porque todos nós queremos a independência, a emancipação, sonhamos, inclusive quando somos crianças, né? Jovens, assim também as localidades, os lugarejos, povoados e distritos que vão crescendo, vão se desenvolvendo e sonham por a sua emancipação, em ser cidade um dia. Entretanto, nós entendemos que é preciso ter critérios bastante objetivos que ajudem a entender que aquele lugar realmente está pronto para se emancipar, para ser autônomo, para ganhar sua autonomia, do ponto de vista econômico, social, geográfico. Tem que ter uma série de elementos, né, para se ter essa avaliação e se perceber claramente que muitas vezes a solução não está no desmembramento, né, de um distrito para se tornar cidade, numa falsa emancipação. Isso é preciso se discutir. Claro que existem povoados, distritos que já estão aptos, que podem naturalmente ter a sua emancipação reconhecida. Professor Adriano, como você vê essa questão? A gente precisa de mais municípios? É necessário criar novos municípios no Brasil? E por quê? O ponto fundamental, boa noite, José Patriota, deputado Zé Augusto. O ponto fundamental é nós discutirmos a capacidade fiscal da União, dos estados e dos municípios. Não adianta municípios serem criados se eles não têm a capacidade fiscal de autossustentação. O que nós discutimos hoje, e a AMUP levantou muito bem esse tema recentemente, foi a capacidade de receita dos municípios e também o Pacto Federativo quanto à distribuição de recursos. E o que foi visto é de que existem dois problemas fundamentais. Primeiro, a incapacidade dos municípios de arrecadarem. Isso é um ponto fundamental. E o segundo ponto é o fato de que a União já tem tanto compromisso, assim como os estados, que isso dificulta o aumento dos repasses. É claro que a discussão passa também por uma política econômica, ou seja, no momento em que você reduz os impostos dos produtos, isso tem rebatimento na divisão dos recursos para os municípios e para os estados. Entretanto, se você não reduz, você não aumenta a capacidade do consumo interno, e isso necessariamente afeta a economia. Sendo assim, o que o Brasil precisa discutir hoje com a AMUP, com os parlamentares, é de que tipo de equilíbrio fiscal, de que tipo de agenda fiscal nós queremos construir para o país. E essa agenda fiscal, ela passa necessariamente por um pacto federativo, ela passa necessariamente, quando a gente discute esse pacto, uma discussão também quanto à distribuição destes recursos para o município, passa na criação de um modelo de gestão para os municípios. Isso significa que os prefeitos não podem mais se preocupar apenas em dividir a cidade em grupos políticos ou atender demandas triviais, e sim ouvir a população e atender essas demandas e definir, acima de tudo,
prioridades, inclusive através de monitoramento estratégico, para que essas prioridades elas sejam contempladas de acordo com a necessidade da população. Passa por uma questão importante que o deputado Zé Augusto já levantou em discussão, que é a formação de consórcios entre os municípios, principalmente no que conduz à saúde pública, ou seja, nós não podemos ter em Pernambuco, por exemplo, hospitais que tenham a capacidade de atender uma medicina complexa em cada município de Pernambuco. Você tem que formar consórcios. O debate da segurança pública passa necessariamente pela formação de consórcios. O debate da mobilidade, da infraestrutura, do transporte público entre cidades, passa necessariamente também pela formação de consórcios entre as cidades, em que as responsabilidades elas são divididas. Então, diante desses aspectos, o que nós devemos colocar em pauta que é o seguinte: o que aquele município que deseja ser município, no caso do distrito, ele quer ser. Nós não podemos criar municípios, e isso a lei ela coloca amarras, porque depende do plebiscito e da descoberta das condições desse município de sobrevivência, é o fato de que a população precisa entender se, no momento em que ela se torna autônoma como município, se isso vai trazer mais benefícios ou não. O importante, acima de tudo, é que essa lei, quando foi aprovada no Congresso, ela não foi aprovada uma lei de modo clientelista, ou seja, deputados querendo criar bases eleitorais. Ela não foi. Se ela tivesse sido, não teria tido os critérios que estão lá presentes. Então, isso é o dado importante. E o dado importante é que nós temos que ter uma agenda que passa pela discussão de um pacto federativo e na distribuição de recursos orçamentários. A gente vai voltar a esses vários tópicos que o professor Adriano levantou durante o programa. Queria ouvir o deputado José Augusto a respeito dessa pergunta inicial. Precisamos de novos municípios e por quê? Bom, a questão precisar seria uma pergunta assim, mas eu acho o seguinte: na realidade, quando eu fui para Brasília, saí de Santa Cruz do Capibaribe, primeiro, boa noite ao patriota, ao doutor Adriano, de que, na realidade, eu sou de uma cidade, Santa Cruz do Capibaribe, que é uma das cidades novas de Pernambuco, né? Ela foi antes da Farra, né, que foi criada os municípios, mas Santa Cruz do Capibaribe é um exemplo de que ela era um distrito, né, se tornou cidade, e depois que se tornou cidade, se industrializou e se tornou o segundo maior polo de confecções do país. A gente hoje só perde para São Paulo. E se ela não tivesse se emancipado, nunca ela seria isso, né? Então, na realidade, essa emenda, essa 416, a PLP 416, né, que veio do Senado de Mozarildo, na realidade, nós formamos em Brasília. Quando eu cheguei, eu vi que todo mundo era contra patriota. Olha, é impressionante. Ninguém queria falar nessa coisa de emancipar municípios. Inclusive, quando formei a frente parlamentar, mais ou menos um mês, eu fui colher as assinaturas, que a gente bota, é comum botar aqueles jovens para colher assinatura, só colhi 12 assinaturas. Ninguém queria falar. E aquilo me deixou preocupado, né? E aí eu fui observar que realmente, que eu sabia, mas que não era tão forte, né, aquela farra que aconteceu e que a emenda 15, em 96, tirou a autonomia dos estados, através das assembleias, de criar seus municípios, devolvendo. Só queria explicar, quando o senhor fala da farra, nos anos 90, houve um período em que essa criação de municípios não tinha uma norma muito específica e que foram criados mais de 1.000 municípios no país, rapidamente, não é isso? Realmente foi uma farra, criou-se o município, uma festa. Criava-se o município, foi criado com 800 habitantes, com 1.000 habitantes, com 1.500, 2.000, né? Foi uma coisa assim que foi tão, assim, a própria imprensa foi que deu a farra de criações, e ali houve a emenda 15, que tirou a autonomia das assembleias, porque estavam fazendo irresponsavelmente, era coisa política mesmo, era para chegar a um distrito com 1.000 votos, o deputado chegava lá, tinha peso político, já emancipava ali, ele tinha todos os votos, e assim fizeram em todo o Brasil. Então, a emenda 15, ela com muita responsabilidade, ela tirou essa autonomia. Só que passaram-se 17 anos depois, né? 32 PECs devolvendo, mais de 20 projetos de lei complementares devolvendo, mas nenhum deles, um, né, que é a 416, que foi do Mozarildo, do senador. Essa, depois do estudo federativo que nós fizemos lá, um grupo interfederativo que envolveu os ministérios da cidade, da integração nacional, do planejamento e da fazenda, no estudo de 2 anos, né,
Aí encontramos uma lei que parecia com os anseios da realidade de hoje, que foi a 416, e eu, como presidente da Frente Parlamentar, fui para todo o Brasil, andei em todas as regiões do Brasil para conhecer, né, as aberrações que existiam, né, na minha patriota nobre aqui. Santa Cruz do Capibaribe é um polo de desenvolvimento que cresceu. 2 distritos lá. São Domingos, ele tem a sede Brejo de Amadeus, tem 18 mil habitantes. São Domingos tem 22 mil. E é todo industrializado. E por quê? E ele não podia ser cidade porque uma lei, Não havia uma lei. Não havia uma lei que lhe desse o direito. Né? Pão de Açúcar, outra também, do outro lado, similar, né? Toda industrializada, já tem comércio, tem tudo, também não pode. Eu parti para o norte. Essa região que eu conheço é a minha. Eu vi os meus problemas aqui, mas fui andar pelo norte. Castelo dos Sonhos, lá no Pará. De Altamira, um dos maiores municípios do mundo. Castelo dos Sonhos tem mais ou menos uns 25 mil habitantes, está a 1.000 quilômetros da sede. Imagina, você tem que resolver uma coisa no cartório, uma coisa de uma aposentadoria e centenas de coisas que você andar 1.000 quilômetros. Isso é cruel, né? Você chega, e também muita gente, esse projeto levou muitas críticas, né? Porque é a criação, é mais despesa, isso e aquilo. Mas na questão também não só é a criação, é a fusão, né? Também de municípios, né? É o desmembramento de municípios. Porque na região sul é diferente. Enquanto aqui a gente precisa, os municípios que cresceram e desenvolveram os distritos precisam, mas já lá no sul é a questão da incorporação, né? Da fusão, da incorporação. É o movimento contrário, então. São, contrário. Às vezes, 2 municípios pequenos que querem se juntar e virar um só. Exatamente. Ou aquele muito comum no sul do país, inclusive São Paulo, mais ou menos agora deve estar pedindo umas 10 emancipações, 8 a 10 emancipações. Não sabemos nem se passa pelos critérios, não só de população, mas os econômicos e o plebiscito, que é no município geral. Mas eu posso citar Paulínia, eu fiz uma anotação aqui de Paulínia, que fica na região sudeste, em São Paulo. Ele tem 4 distritos. Escrevi aqui bem, deixa eu ver se eu lembro aqui, o nome aqui em Paulínia. Tem Dian, cidade mãe, quer dizer, ela faz parte da grande Paulínia, ela se tornou um bairro de Paulínia, mas pertence à Americana, está colado. Ou seja, pertence a um determinado município, mas está mais ligado a outro. Não, veja só. Por exemplo, são distritos de Paulínia, mas... De Paulínia, não, eles seriam assim, eles são distritos, tem Recanto das Águas, Marieta Dian, Pôr do Sol e São Joaquim, veja bem. Eles são todos, tornaram-se... Aqui é o município de Paulínia. Então, eles avançaram dentro do município de Americana e também de Cosmópolis. Só que viraram bairros. O que é que eles querem hoje? Eles querem se incorporar, eles querem ser bairro de Paulínia. Eles estão a 30 quilômetros das cidades-mães. O que é que acontece? Eles usam a saúde de Paulínia, eles usam a educação de Paulínia, eles trabalham em Paulínia. A arrecadação vai para o outro município. Vai para o outro município. Entendeu como é? Entendi. Então, nesses casos, no sul e sudeste do país, a questão da emancipação é muito pouca. Por isso que lá na votação, quase todos os deputados sulistas, né, votaram toda, porque na realidade não se mostrava na imprensa nacional esse lado bom também do projeto, que era a fusão, a incorporação e o desmembramento. E para ele fundir com o outro município, ele tem que desmembrar do outro. Então a lei dá esse direito. Entendi. Então, são as coisas. No norte, as distâncias, né? No Nordeste, que eu mostrei aqui, o desenvolvimento, claro, em todas as regiões que o Brasil cresceu 17 anos para cá. Mas na questão Sul e Sudeste, realmente, o problema lá não é emancipação, tem também. Mas diga você, 80% dos pedidos, só São Paulo tem 54 pedidos de fusões, né? O Rio da mesma forma, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e por aí vai. A gente tem um levantamento, por exemplo, do jornal O Globo, que eu não sei se da credibilidade dele, mas é um levantamento inicial de quando esse assunto veio à tona. Ele diz que há mais de 400 municípios reivindicando essa criação, essa... Pedidos. Ele não mostrou isso, o Globo. Uma coisa é pedir
a emancipação querer uma coisa é passar nos critérios. Quero lhe dizer que dos 410, no nosso cálculo, dos 410, talvez, depois dos critérios de população, não é, os critérios econômicos e os plebiscitos, pode cair aí para 150, 140. Mas, por exemplo, o estudo do IPEA, os técnicos do IPEA afirmam que a criação desses municípios pode prejudicar o investimento na área social dos outros municípios, na medida em que muitos deles vão demandar uma fatia grande do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse federal para os municípios, e isso pode afetar, assim, criar um município que tenha pouca estrutura e que afete também os municípios, os demais municípios, inclusive das regiões metropolitanas. Esse impacto, ele é vislumbrado pelo projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora vai para o Senado de novo? Na realidade, quem estudou bem o projeto, quem analisou as regiões, quem viu, não quero aqui, cada um tem seu modo de pensar, mas eu digo assim, como eu vi, eu andei esse país inteiro para primeiro participar dessa luta. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo assim mais prático, né? Pernambuco tem aí uns 16, 17 ou 20 pedidos. Certo. O que acham que tem a população? Não sabemos, mas eu acredito que deve aí uns 6 ou 7 atender os critérios. Acredito, pode até ser que seja mais. Mas eu suponho que 7 municípios aqui em Pernambuco consigam, os plebiscitos, consigam se tornarem cidade. Pernambuco tem 185 cidades. Aumentando 7, vai para 192. O dinheiro do FPM que hoje vem, todo o montante de dinheiro que hoje está indo para 175, amanhã será dividido para mais 7. Não é que aquele que se dividiu vai tirar todo dia, não. A forma é essa. Ele será distribuído na nossa concepção. Certo, mas esse novo município vai ter uma Câmara Municipal, vai ter uma prefeitura com secretarias, vai ter toda uma estrutura governamental que demanda gastos e que são muito preciosos para municípios que às vezes estão em situação muito, muito delicada, não é Sim, isso? mas nós vamos pensar, então nunca vai se criar município mais, se for para essa teoria. Né? Nunca vai se criar mais, porque o dinheiro ele divide mais, o bolo é dividido por mais. Né? Claro, agora se fosse como a farra, não, agora vai criar. Nós temos 175, vai criar mais 100. Não é assim. Um dado importante aqui, deputado, que eu vou lhe dar. Se essa PLP 416 tivesse sido aprovada antes de 96, antes da farra, 2.000 municípios não teriam sido criados no Brasil. Mais de 2.000. Se essa lei, para você ver como ela é rígida. Eu vou interrompê-lo para a gente chamar o nosso primeiro intervalo. Eu queria chamar novamente o público a participar desse debate, a mandar a sua opinião, seu comentário, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, a criação de municípios é o tema do programa de hoje. Participam do debate José Patriota, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP. Está conosco também Adriano Oliveira, professor de Ciência Política da UFPE. E completa o nosso debate José Augusto Maia, deputado federal pelo PTB de Pernambuco. Participe do nosso debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. Queria discutir um pouco do impacto dessa nova regulamentação para a criação e para a fusão e todos esses processos dos municípios aqui no nosso estado. O prefeito Patriota, qual é a sua avaliação do impacto que essa lei, caso ela seja aprovada nesses termos, vai causar no nosso estado? A gente falou um pouco no bloco anterior sobre talvez 5 ou 6 ou 7 municípios sejam criados. Como o senhor vê isso, tendo em vista conhecer a situação dos municípios do nosso estado? Na verdade, o deputado Zé Augusto argumentou e citou o exemplo de alguns distritos né, que se apresentam com condições de se emanciparem. E os casos citados por ele, gostaria que fosse
assim, igual para todos, né? Ou seja, as condições econômicas, as condições produtivas desses municípios têm muito a ver com a sua possibilidade de se emancipar. O Distrito de São Domingos, que pertence a Brejo, né, tem uma atividade industrial muito forte, né, tem uma circulação, um dinamismo econômico que ao nosso ver, justifica. Agora, a lei, sabiamente, traz a oportunidade de fazer o inverso. Cidades, lugarejos que se emanciparam e que nunca se desenvolveram, né, que se gastam muito com o custeio da máquina, né, com pagamento, com despesas de custeio, dinheiro esse que podia estar sendo feito em investimento. Mas, por exemplo, o senhor Então, vislumbra essa possibilidade aqui no nosso Eu estado? acho que a maioria, grande parte dos distritos que estão sendo citados, que vários deputados estaduais lutam para que eles se emancipem, não tem condições, na minha maneira de ver, não se apresenta com dinâmica econômica, até porque o novo município não terá de quem fazer cobrança. Vai tributar quem? Como é que vai ter equilíbrio fiscal se não tem atividade produtiva, onde as pessoas vivem muito ainda do Bolsa Família, da aposentadoria, do pequeno comércio local, uma seca enorme, sem produção. Então, não há indústria, né, cuja receita, na grande maioria dos municípios do nosso interior, mais de 90% é do FPM ainda, porque não tem uma base de arrecadação, não tem de quem tributar. E outros que têm algo a tributar também não têm uma gestão eficiente, né, um modelo de gestão que faça essa arrecadação crescer a partir da sua renda local. Então, é muito discutível isso. O sul do país se está fazendo, essa é uma oportunidade para os municípios também se refundarem, se fundirem, e tem a ver também com a identidade do lugar. A gente percebe, se você sabe, que o município foi obrigado a pertencer a determinado distrito ao município, quando, na verdade, a população vai fazer a feira, os serviços de saúde e educação, a identidade daquele lugarejo está com outra sede municipal. Então, acho que também, por esse lado, é oportuna essa mudança na lei, porque possibilita que aqueles que possa haver um reordenamento, né, inclusive considerando essa parte da identidade, a viabilidade econômica, né, e a afinidade social, né, daquele lugar, daquela região. Professor Adriano, a gente tem até uma pergunta já para o senhor de Edilton Lima, que é da Vila da Sudene. E ele diz: um município só deve ser criado se tiver no mínimo 70% de independência financeira, porque não adianta viver de repasse. Há uma contradição nesse discurso da criação dos municípios, na medida em que os municípios, ao mesmo tempo que se queixam da queda do repasse, brigam pelo direito de se tornarem novos municípios menores? Quando você não considera os critérios que estão presentes na lei, de fato existe uma contradição. Então, o que nós devemos considerar é que, na lei, para a permissão da criação ou difusão, você tem critérios estabelecidos que evita a farra. E que dentro desses critérios está a viabilidade econômica do município. E a viabilidade econômica do município passa necessariamente por 2 pontos. Capacidade de arrecadação, que os municípios não têm, inclusive os que são já municípios, e capacidade de gestão. Por que eles não têm capacidade de arrecadação? Prioridade, ou seja, há uma cultura, que me permita dizer isto, Patriota, uma cultura dos prefeitos de viver de repasses, do governo federal e do Estado. Então ele não cobra o IPTU, seja, não cobra o E há ISS. também um problema político, né? Porque tem cidades que, se você for cobrado de comerciantes, você pode gerar um problema político para Mas você. não é só isso, não. O Sim. principal problema é a falta de atividade produtiva Aí de base econômica. Não, aí voltando. Aí quando você chega dessa falta de capacidade de arrecadação, você tem o segundo problema que eu vou colocar. É que o município não consegue gerar receita suficiente para manter a estrutura que lá está presente. Porque no momento em que você cria cidades, ou que já existam cidades, com o crescimento populacional ou com a complexidade que advém de qualquer convívio social, ocorrem demandas da mobilidade, demandas da saúde, demandas da segurança pública, e o Estado precisa estar presente para atender. Então, a discussão não necessariamente passa, eu acho que por isso que eu frisei
agora no início, se nós desconsiderarmos o critério, a discussão fica parecendo uma discussão oportunista, e não é. Os critérios que estão presentes na lei mostram que a discussão não é oportunista. Só que dentro dessa discussão da emancipação, eu proponho uma nova discussão. Que os municípios consigam adquirir capacidade de arrecadação, consiga adquirir capacidade de gerar receita, mas para isso precisa de capacidade de produtividade econômica, ou seja, precisa de que a economia funcione para arrecadar recursos, porque você não pode depender do Bolsa Família, como algumas cidades, para fazer com que a economia local funcione, você tem que ter esse ponto. E, em terceiro lugar, há uma estrutura que precisa ser mantida. Aí vinha outro ponto também. Que tamanho de estrutura dos municípios nós queremos ter? De prefeituras, que passa pelo número de cargos comissionados, que passa pelo número de secretarias, que passa pela ausência de definição de prioridades da gestão do prefeito, que passa pela utilização de festejos juninos ou festejos de qualquer tipo de festão. Hoje nós estamos vendo uma classe, nesses últimos 20 anos, é importante salientar isso, de que não caberia nunca, Zé Augusto e Patriota, aquela lei de 20 anos atrás da farra da emancipação. Hoje não caberia. No Brasil não caberia. Por quê? Depois do Fernando Henriquismo e o lulismo, o que nós temos hoje são essas manifestações que nós estamos observando no dia das capitais. Nas capitais, que manifestações essas que já vão chegar em Afogados da Engazeira, vão chegar em Itabira, vão chegar em Santa Cruz de Cabari, porque o eleitor não é mais aquele eleitor bobo que diz, ele está fazendo, ele atendeu o interesse de A e de B, ele deu emprego, ele fez uma festa de São João. Esse eleitor é eleitor exigente. Esse eleitor, ele fica satisfeito com a festa de São João, fica satisfeito com determinadas ações, mas ele diz, por que eu não tenho saúde pública? Porque aqui eu estou reclamando da iluminação e não tenho um calçamento de rua. Então, os políticos hoje, os gestores, devem aproveitar essa discussão da emancipação para discutir uma questão fundamental, já que a lei da emancipação dá conta por conta dos seus critérios, que é a prioridade na gestão, modelo de gestão e capacidade de arrecadação. E me permita, Patriota tocou num ponto importantíssimo. Se nós estamos discutindo a emancipação, nós temos que ter um estudo prévio, e isso está na lei, da capacidade produtiva do município. Sim. Porque se ele não tem capacidade produtiva, ele não tem capacidade de arrecadação. E se não tiver capacidade de arrecadação, eu vou continuar a consolidar essa cultura de que precisamos ter mais repasses da União. E nós não vamos ter. Independente de qualquer governo que venha a ser eleito presidente da República, nós não vamos ter. Nós temos que nos acostumar com a necessidade de termos equilíbrio fiscal e definição de prioridades. Porque a máquina pública não funciona sem isso. Queria perguntar ao deputado que conhece bem o projeto de lei que está prestes a ser aprovado, quais são as etapas para criar um município? Vamos supor que eu esteja num município, num distrito no interior de Pernambuco. Eu acho que esse distrito ele não está tendo a devida atenção do município sede e eu quero buscar a emancipação desse distrito. Primeiro vem os critérios. Se ele for por onde eu começo? Por exemplo, a lei exige esse estudo de viabilidade. Quem faz esse estudo de viabilidade? Quem paga esse estudo de viabilidade? Veja bem, quando nós aprovamos a lei no Congresso Nacional, agora na Câmara dos Deputados, que vai para o Senado para revisão só, a lei já está praticamente aprovada. No Senado, na Câmara, é questão de tempo para a sanção presidencial. Nós devolvemos, é bom dizer para as pessoas, porque muita gente, e a imprensa botou, fizeram uma lei para criar município. Não, ninguém fez lei. Nós regulamentamos, o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. Essa lei já existia, só que no passado fizeram dela uma farra. Então, quando ela voltou agora, ela saiu das assembleias, ela voltou, por isso que se foi falar, com critérios rígidos e sérios. Aí, para pedir, primeiro, 20% do distrito tem que assinar pedindo. 20% das assinaturas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é passar de porta em porta, colhendo as assinaturas, com o título de eleitor. Exatamente. Então, o distrito, observando que no Nordeste, aqui na questão do Nordeste, ele tem mais de 8 mil, que é uma média, mas dá 8.400 habitantes aproximadamente. Então ele vendo o que tem, que ele sabe pelo censo, ele pede. Na hora que os 20% de assinatura são conquistados, é entregue à Assembleia Legislativa. Aí a Assembleia Legislativa nós devolvemos a lei, mas a questão
da economia, da questão financeira, do que foi falado agora, do autofinanciamento do município, das condições econômicas, aí é uma questão que a Assembleia Legislativa é quem vai criar esse mecanismo. E aí A própria Assembleia vai ter que regulamentar isso. Né? ela vai dizer o seguinte, vamos dizer, a Secretaria de quê do Estado, de Econômica do Estado, Desenvolvimento Econômico, que eu acredito, quando me perguntam lá, eu digo, eu acredito que os estados, as assembleias vão escolher as secretarias de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai analisar e discutir na Assembleia como se dá tem que ter o quê? Geração de emprego. Não é verdade? Como é que vai criar um distrito dormitório? Não, ele tem que ter uma economia. Ele pode ter uma usina ao lado, que ele faz parte, ele pode ter uma indústria de imóveis, ele pode ter agricultura, bom, eu não sei, ele pode ter irrigação. Bom, aí quem vai observar, a Assembleia, primeiro foi o pedido, ele 20% para pedir. Depois que a Assembleia analisa e vai dizer se aquele município, aquele distrito, ele tem essas condições econômicas, que é uma das coisas mais importantes desse projeto, é o fator econômico. Né? Então, tem ou não tem, mas vamos dizer que deu. Aí vai passar pelo plebiscito em todo o município. Antes, o plebiscito era só feito no distrito. É claro que dava 80%, 100%. Agora não, o distrito mãe vai participar também. Aí vai ser a habilidade do grupo que está organizando, dos movimentos emancipalistas. Aí é uma questão que vem aí, vamos à luta. É outra grande luta. Mas você vê como o projeto... Tem campanha no rádio, na televisão também? Tudo. Eu tive ontem em Cavaleiro, né? Uma coisa eu me pergunto, pelo amor de Deus, como é que Cavaleiros vai para quase 200 mil habitantes? 200 mil habitantes, não é brincadeira. É um dos maiores distritos do Brasil e não foi, inclusive já foi emancipado um tempo. Foi uma lei, retirou. Em 7 dias a lei foi retirada. Foi retirada, quer dizer, já foi. Jaboatão hoje, que é Jaboatão sede, ela perdeu a titularidade de cidade e hoje o Jaboatão hoje da sede do município fica em Prazeres, não é verdade? Inclusive, eu nem sabia disso. Tanto é que a Jaboatão antiga, ela é distrito, ela virou distrito. A Cavaleiro, distrito. Que são 3 colégios eleitorais, se eu não me engano, hoje, em todo o Jaboatão, que tem mais de 600 mil habitantes, dividido em 3 partes. É verdade, mas eu acredito que, pelo que eu vi ontem, que eu fui convidado, e pelos movimentos, então, que foram de todo o Brasil, foram para Brasília, me conhecem, aquela coisa toda. E eu me pergunto, como é que um distrito tem quase 200 mil habitantes e não pode ser cidade? Você vai ver as condições do distrito? Nesse caso de Cavaleiro, especificamente, já que é um caso mais próximo da gente daqui da capital, na avaliação de vocês, Cavaleiro tem chance, atende aos requisitos para se tornar um município independente? Aí é o que eu digo, quem vai analisar é esses critérios que foram devolvidos, que serão analisados pela Assembleia Legislativa, né? A capacidade está aqui na área metropolitana do Recife. Para mim, eu não posso dizer que ele não tem. Ora, se está na área metropolitana do Recife e dizer que não tem condições de ser cidade, eu não sei, mas é difícil. A questão de Cavaleiro é uma questão que me traz ao que está na lei, que também é a fusão, né? Nós estamos discutindo a criação de municípios, mas esquecemos da fusão. E eu entendo essa discussão também política da independência, porque às vezes a cidade-sede não dá prioridade aos distritos. Isso passa numa definição de prioridade. Então, aquelas pessoas que moram no distrito, eles têm a identidade do distrito. Então, na verdade, eles estão querendo e desejam ser atendidos. Sim. Então, eu não sei se o caso de Cavaleiro é mais um caso de fusão, me permita, José Augusto, de que autonomia, a criação de fato do município. De fusão com o quê? Não, você está ali e se mantém em Jaboatão, não ia discutir outra, você vai se manter em Jaboatão. Você mas não já vai criar. Então, você já é de Jaboatão, então não tem por que criar um município. Você discute o modelo, você não já é de Jaboatão, então você pode discutir que a sede, aí eu não sei, eu não acompanho lá como é que está a prioridade da definição da administração de Elias, será que está dando atenção ou não está dando atenção a Cavaleiro? O importante é que o poder dê atenção. Mas como o Cavaleiro é muito junto, seria Recife, Olinda, e nós temos uma grande região metropolitana, o caso não seria de autonomia, e sim de construção, que aí é outra discussão importante, de consórcios. Por que eu digo de consórcio? Olha, nós estamos numa discussão no Brasil, que isso passa, patriota sabe disso, que é de médicos.
Saúde pública. Construção de hospitais, atendimento da universalidade do sistema de saúde e médicos para prestar consulta. Inclusive, prestação básica, né? Saúde da família. No momento que eu tenho também mais municípios, ou seja, o aumento, mais espaço, eu vou continuar com esses problemas. Então, a discussão de você trazer problemas comuns aos municípios para que isso façam com que consórcios sejam criados, também é uma discussão importante. O que são consórcios? Consórcios é quando você tem um pool de 10, 5 municípios, que inclusive o senhor já propôs isso, já fez um consórcio. Desse consórcio você traça a responsabilidade de coleta de lixo, de mobilidade, de saúde, passa necessariamente também pela segurança pública. Aterro sanitário. Aterro sanitário. Então, é uma medida que pode trazer uma economia fiscal e útil também para o município. E o outro ponto básico dessa lei, repito, ela é uma lei boa porque lá estão os critérios, lá está também a presença da decisão da população. A população precisa ser ouvida e decidir. O que eu ia falar agora. Mas há uma questão fundamental, é o tamanho da estrutura desse município. O estudo do IPEA que você citou, ele trata basicamente das estruturas a serem criadas. Ou seja, você tem Câmara Municipal, é um custo alto. Você tem a possibilidade que os municípios não criam tribunais de contas, mas geralmente são as capitais, ok? Só São Paulo que tem um tribunal de contas municipal, me corrija. Você tem a Câmara Legislativa, que também é um custo alto. Você tem a máquina pública, que a depender do prefeito, você pode ter uma máquina extensa ou como uma máquina menor. Então, a criação de novos municípios passa também do modelo de gestão que o futuro gestor irá implantar no seu município. Eu vou interrompê-lo para a gente chamar o nosso segundo intervalo, a gente volta a debater esse tema e traz também a participação do público. E essa participação do público se dá pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O tema de hoje é a criação de municípios. Eu tenho já uma série de perguntas dos nossos telespectadores e das nossas telespectadoras também. E eles são bem críticos em relação à criação dos municípios. Por exemplo, João Martins, que é do bairro da Bomba do Emetério. A criação dos municípios é uma manobra de políticos corruptos. A maior parte dos distritos depende do governo federal, já que tem grandes necessidades e a prefeitura não paga os funcionários. Deixa eu fazer um comentário. Por favor. Veja bem, os municípios hoje estão bastante sacrificados mantendo os programas federais a duras penas. O programa de saúde da família, uma equipe custa 30 a 35 mil, o governo federal passa 10 mil. Todos os programas há subfinanciamento e recursos são insuficientes e os municípios têm que tirar do seu caixa próprio para manter esses programas. Na saúde, na educação, o Fundeb, por exemplo, é inviável hoje. Criaram o piso do professor, mas não criaram fonte de financiamento. Então, tem algumas informações que a gente tem a obrigação de passar de forma precisa para quem está nos assistindo. Na mesma linha, por exemplo, tem Paulo, do bairro de Peixinhos. Criar municípios em Pernambuco implica em aumentar o número de políticos e, em consequência, corrupção. Tem o comentário de Josenildo, que é lá de Cavaleiro, está acompanhando o nosso debate sobre o distrito lá. Ele diz: Cavaleiro tem 94 mil eleitores, polo industrial e de comércio. 22% da renda de Jaboatão vem do distrito e muito pouco é revertido para ele. Então, acho que ele está fazendo aqui, na verdade, uma defesa dessa emancipação do município. Era o que eu ia até, quando eu estava no assunto de Cavaleiro, que foi tratado aqui, é isso, eu estou acompanhando Cavaleiro, né? Inclusive recebi lá em Brasília, não foi uma vez só, foram 2 anos de luta para esse projeto, essa PLPC votada. Na realidade, o projeto ele é muito perfeito, porque ele olha as condições econômicas, né? E no final tem o plebiscito, quer dizer, o povo ainda no final é quem vai decidir. Cavaleiro vai dizer no plebiscito sim ou não. Ninguém mais do que os filhos de Cavaleiro sabe das situações. Tem uma preocupação em relação a essa questão do plebiscito. Até onde eu entendi, se houver um plebiscito pela emancipação de Cavaleiro, toda Jaboatão vota no município. Exatamente. Vota no plebiscito. Sim ou não? Isso. Aí a gente falou, por exemplo, 600 mil habitantes, 200 mil estão em Cavaleiro, 400 mil não estão. Não é dar o poder da decisão a quem não é afetado por ela?
no caso, as pessoas que estão no município, mas que não estão no distrito. Acho que um exemplo interessante é o que ocorreu no Pará, né? Naquele plebiscito pela divisão do estado do Pará. A maior parte da população que votou está na parte que seria desmembrada, assim, que sofreria com o desmembramento, né? Mas tem uma novidade. Mas tem uma novidade, é que vai passar em uma eleição anterior. Por exemplo, agora, na eleição de governador, presidente da República, a próxima eleição. Então, se tudo der em tempo ainda, o plebiscito será colocado na que você vota para presidente, governador, senador, deputado estadual, sim ou não, aquele distrito que será emancipado, até por uma questão de gasto. Que o TSE, também discutimos lá dentro do TSE, que o TSE também era contra, porque era um gasto, é uma eleição a mais. Mas quando nós colocamos que seria numa eleição anterior, que já a eleição já tem os gastos, o TSE... É só mais um botão para apertar. Exatamente. Um ponto que o Patriota colocou muito bem, quando você diz, porque a criação de municípios, isso é obra de políticos corruptos. Há também uma questão, primeiro que não é, eu digo, é bom que as pessoas leiam as leis, a lei que está lá, porque os critérios estão definidos, e são bons critérios. Esse é o primeiro ponto. São bem detalhados, né? São bem detalhados e exige que você tenha, não vai ter uma farra. Os critérios estão lá estabelecidos. 2, também. Quando você cria essa estrutura, você está dando a oportunidade de eleger políticos. Como a classe política ela não é bem vista no Brasil, independente de quem quer que seja e do cargo, então passa a ideia de que a criação de novos municípios vai ter mais políticos. E mais políticos para sobreviverem dos recursos do Estado. Então observe que a revolta não é uma revolta necessariamente apenas a criação do município. Também passa pelos políticos. Aí vem uma outra discussão, que na minha opinião deveria também estar presente no Congresso Nacional. Mas claro que isso é difícil de alguém levantar uma bandeira política dessa, é compreensível. Que é a remuneração das câmaras municipais, dos vereadores. Ou seja, até 50 mil habitantes, seria remunerado, não seria? Até 25 mil. Porque com menos custo para a Câmara Municipal, nós sabemos que o Poder Legislativo ele tem um custo, você poderia ter uma maior economia para investir naquilo que o Patriota disse muito bem. Nós falamos no Fundef, nós falamos nos programas de saúde, só que o governo federal ele não dá todo o recurso. Ele dá uma parte do recurso. A prefeitura ela precisa complementar esse recurso. A ideia é que quando nós observamos na propaganda de TV de que o governo federal criou tais e tais programas, esquecemos de dizer que a prefeitura complementa quase 60% a 70% desses programas. Então, na verdade, as políticas sociais no Brasil, elas são municipalistas, apesar de serem criadas pelo governo federal, porque os municípios entram com parte dos recursos. Para mim, essa é a grande questão. A maior parte. Maior parte. Isso é um dado que a gente precisa dizer, porque quem não conhece a máquina do município, pensa que está ali o programa federal e que ali está o recurso. Não, tem um município que dá sua própria partida. Financia o investimento, a escola, financia uma creche, mas não mantém. A despesa de custeio é onde está aí. Essa, para mim, é uma questão que é central nesse debate. A nossa Constituição cria o município como ente da federação, ou seja, a federação é União, Estados e municípios, e ela é inovadora nesse sentido. Ela estabelece uma série de obrigações para o município, ela deixa no ar a ideia de que o cidadão está no município, o município é o ente mais próximo, então ele deve dialogar mais com o cidadão, mas ela não estabelece os mecanismos para fortalecer esses municípios. Pelo contrário, dá as obrigações e os problemas. Então está aí, vincula a receita à despesa com educação e com saúde para o Estado e para o município, mas não cria a mesma obrigação de quem tem a receita maior, que é a União. O Fundeb está praticamente, é um programa hoje com muita dificuldade, um nível de comprometimento enorme com folha de pagamento, e a União não faz a complementação para os municípios. A saúde do mesmo jeito, a maior campanha agora, porque os municípios já aplicam, já gastam 15%, o Estado 12%, e a União não tem nenhuma obrigatoriedade de repassar um percentual vinculado à sua receita. Agora está a campanha dos 10%, uma assinatura, uma emenda, para ver se a União tem essa obrigação, mas não tem. E tem a maior parte da arrecadação. Quem tem mais dinheiro é a União e não tem a mesma obrigação. E o município tem mais problemas e menos recursos. E é quem está na porta do povo. Então agora, ok, regulamos como é a criação dos municípios, com critérios objetivos e exigentes, etc.
O que é que o Congresso Nacional deve partir agora para fazer e para regulamentar e para criar, no sentido de fortalecer esses municípios? Não, mas o Congresso Nacional ele não pode fazer nada. O que, na verdade, precisamos, aí eu vou dar um Ou o exemplo. Poder Por exemplo, Executivo? as capitais, eles precisam, nós estamos preocupados com as prefeituras do interior, mas as capitais precisam do governo do Estado e do governo federal, principalmente para as grandes obras. Se você não tiver o governo federal por perto, para fazer obras, por exemplo, de mobilidade, você tem uma dificuldade. O Congresso Nacional ele não pode fazer mais nada. Por quê? O que precisa ocorrer no Brasil é o que nós chamamos de uma concertação, ou seja, uma concertação de interesse, onde o prefeito vai se comprometer com a qualidade da gestão e a União vai se comprometer com uma repasse de recursos. Se nós chegarmos a esse equilíbrio, os municípios vão caminhar. Porque, do mesmo modo, eu frisei anteriormente, quando nós falamos de um programa social da União e pensamos que ela banca aquele programa, na verdade os municípios estão bancando. Por outro lado também, nós temos problemas, Patriota sabe disso, em algumas prefeituras de gestão. Palavra monitoramento, metas, isso soa como uma exigência descabida. E nós sabemos que no momento que você muda o modelo ou o modo de pensar do prefeito, dos secretários e também do eleitor de parte do eleitorado, porque cidades medianas de grande porte, uma cidade como Afogado na Engazeira é difícil. Se o meu amigo patriota não fizer uma boa prefeitura, ele pode sofrer as consequências. Que lá tem pessoas que vão questionar a prefeitura dele, assim mesmo no Santa Cruz de Capibaribe. Então, se você tiver essa confluência de interesse, essa concertação entre o governo federal vai garantir mais recursos, mas também o prefeito vai se preocupar com a gestão, certamente nós podemos chegar a um denominador comum. E friso mais uma vez, o deputado Zé Augusto citou um exemplo grande. O Brasil ele tem particularidade não só de clima, mas também de demandas. Por exemplo, o estado do Pará. Se essa discussão sobre criação do município fosse no estado do Pará, talvez toda a população estivesse aplaudindo. Porque os municípios do estado do Pará são todos distantes. Diz que Altamira é do tamanho da Bélgica com a Holanda. Altamira é uma dificuldade. O prefeito de Altamira, coitado, deve sofrer, porque é difícil administrar. É um dos maiores municípios do mundo. E um distrito Ele dele tem está a enorme, 1.000 quilômetros, outro está a 400 quilômetros, outro está a 600 quilômetros. Imagina, o bairro prefeito lá é quem quer que os distritos se emancipem, porque ele não tem Ele não condições. consegue. É um negócio Aqui assim. é o contrário, mas É o o contrário. prefeito não quer mais situação. Mas não perder receita. Ah, eles brigam para que tenha. Agora é verdade também, professor, que a população está escolhendo cada dia melhor. Isso, né? essa escolha A gente sabe que o modelo de gestão é necessário, porque trabalhar com planejamento, com metas, com monitoramento, né? Trabalhar ouvindo a população. Né? E hoje, com a lei da transparência, com os instrumentos, os mecanismos que se tem... A ação então, do Tribunal de Contas, muito presente. O índice de corrupção que a sociedade tanto reclama, isso basicamente está se acabando, porque está diminuindo muito. Por quê? O povo está elegendo gestores mais profissionais, gestores comprometidos e mais preparados. Né? A população tem vários instrumentos de fiscalização, tem ouvidoria, controladoria, conselhos setoriais, as redes sociais. Você tem o Ministério Público muito atuante e os tribunais e o Tribunal de Contas. Né? Então, há uma fiscalização rigorosa e a transparência. Hoje você vai no site, todo prefeito é obrigado a colocar. Daqui a pouco está o empenho, a folha de pagamento. Está lá o nome e o salário. Mas é verdade também que eles têm a maior dificuldade em colocar isso pela dificuldade estrutural dos municípios. De tecnologia, mas está chegando. Aí vem outro problema não tocado aqui, que é importante também quando nós discutimos criação de municípios. Corpo técnico nas cidades para assumir as secretarias. Isso é outro problema. Você não encontra facilmente, e diante também da expectativa de salário, que é um salário baixo, de que você possa ter secretários capacitados para que façam que a prefeitura funcione. E aí, professor Adriano, eu devo reconhecer, porque eu sou entusiasta dos consórcios, que o consórcio é um modelo, é um instrumento intermediário. O município é pequeno e não tem escala. O Estado é muito grande para fazer ação pública. E o consórcio nada mais do que a associação de municípios daquele entorno, daquele território, com capacidade de fazer uma gestão mais profissional. Daí nós estamos estimulando, sim. Isso é importante. Inclusive, quinta-feira estou indo a Taquaritinga, lá para a região do Zé Augusto, uma reunião com os prefeitos daquele agreste, para discutir ações comuns, né, como aterro sanitário, a gestão de abatedouros, uma série de iniciativas, né, inclusive equipamentos, a gestão de equipamentos mais pesados, para investir no meio rural também. Então, hoje, essa iniciativa é uma iniciativa muito importante aqui no Nordeste, porque
Minas Gerais do Sul Já tem funciona, Minas Gerais já muitas tá bem iniciativas. avançado. Queria Muitas só iniciativas. privilegiar aqui, nesses últimos minutos do programa da gente, a participação do público. Tem mais alguns comentários. Hélder da Boa Vista sempre participa do nosso programa. Ele diz: a presidenta Dilma já declarou que não consegue fiscalizar todos os municípios pela grande quantidade deles no Brasil. A criação de novas prefeituras não é favorecer a corrupção pública. Iraquitã, de Rio Doce: a emancipação só serve para os políticos que serão beneficiados com novos cargos. A população já se manifestou contrária quanto a isso. Valério, do bairro de Dois Irmãos: o grande ralo dos recursos do governo não são as prefeituras dos pequenos municípios. Gustavo Sabalos, que participou pelo Twitter, faz uma pergunta para o deputado. Quantos municípios se encaixariam nos padrões por ele criados para se tornar municípios? Pergunta também se há previsão para as emancipações. A gente já falou um pouco sobre isso, né? 5 a 6. 5 a 6. Eu queria só voltar uma coisa aqui que está terminando, é mais importante. Eu sou um amante e um defensor dos consórcios. Eu quando fui ser deputado federal, em 2011 que cheguei, eu saí de um polo de confecções que tudo se desenvolveu. O maior problema nosso é a infraestrutura de calçamento, pavimentação, saneamento. Olha, eu fiquei louco. Como deputado federal, o que é que eu fiz? Vou fazer um consórcio. Formei um consórcio de 8 cidades na minha região. Santa Cruz, Toritama, Caruaru, Santa Cruz, Taquaritinga, Brejo, Jataúba, Toritama, São Caetano. Bom, uma coisa que é ruim do consórcio, o que é que eu não sabia? Eu apostei todos os meus recursos. Na realidade, eu fui um dos deputados que consegui empenhar, o ano passado, de 2011 para 2012, 8 milhões de reais. Eu fui o terceiro no ranking nacional. E por quê? Por causa de um consórcio. A Casa Civil acreditou, o Ministério acreditou. O que é que eu fiz? Uma máquina de cavar poços artesianos, né, completa, uma patrulha mecanizada para estradas vicinais e uma usina asfáltico móvel. Isso custou 7 milhões e 800 por aí, mais ou menos. No último dia do ano, o prefeito sabe disso, começaram a prefeitura a entrar nos cálculos, entrou a primeira, a segunda, a terceira. No dia 28, eu consegui fechar ainda 3. No dia 31, uma, que aí não podia ser mais, uma caiu no cálculo, eu perdi quase 8 milhões de reais. Estou tentando recuperar na justiça, mas está difícil, estou reinvestindo novamente e voltando às prefeituras. O consórcio, ele era 7 e agora está com bem, você vai viver lá, bem uns 17. E agora, pelo que eu olhei, 80% dos municípios brasileiros estão no calque. Isso é um problema seríssimo. Está lá no site do Federação Nacional dos Municípios. Então, isso é uma coisa que não é, quer dizer, o consórcio é uma coisa, imagina a usina, Adriano, ela produz 80 toneladas de asfalto por hora. Ela é móvel, ela vai para todo município. É um negócio assim que o governo federal, o Ministério ficaram encantados, ia ser um plano piloto para o país inteiro. No entanto, até me liberaram os recursos. Aconteceu. Estou reinvestindo novamente. Agora, o meu problema agora, quais as prefeituras que vão ter que ficar? Porque vai ter que sair, quem não tiver calque vai ter que sair. Tem prefeitura que não tem jeito de sair do calque. Comprei a usina de Afogados separado dessa Gente, aspecto. o nosso tempo acabou. Agradeço a presença de vocês, agradeço o debate. Termina aqui o Opinião Pernambuco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.